Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os exemplos de utilização, né, do PMF. Ele, ele é de grande escolha, assim, podemos dizer, porque, como já foi dito, né, por ele ser um material de baixo custo, ele é de fácil aplicação também. Então, ele serve muito como um tapa-buraco, né? Então, esses tapa-buracos, ele geralmente em várias vias, várias ruas, são utilizados, né? Porque não é necessário você tirar todo o material, mas só aplicar o material onde ocorreu aquele defeito, assim, podemos falar. Então, o PMF ele é muito usado nos bairros, né, e em ruas de pouca movimentação de veículos de carga pesada, porque ele não tem uma qualidade de resistibilidade muito grande, né? Então, vou falar um pouco assim de onde tem a aplicação dele pelo fato de ter uma usina próxima, porque se for listar, né, todos os lugares onde foi aplicado assim o PMF é uma lista imensa, né, em muitos locais é difícil até de você achar tipo relatos e descrições sobre isso, porque é realmente muito grande, muitos locais utilizaram o PMF. Então eu vou citar sobre aqui no Rio de Janeiro possui uma usina, né, em Santa Cruz, onde na zona oeste do Rio. Então a gente pode considerar que vários bairros ali próximos, várias ruas, né, por ali pelo Santa Cruz, né, pela Santa Cruz, possuem a aplicação do PMF, né, nesses tapas buracos. E também tem uma usina em São Pedro de Aldeia, na região dos Lagos. Então, ele foi usado para recuperação e manutenção, né, do asfalto. Então, por essas regiões assim, a gente pode saber, né, que há muita aplicação desse PMF. Essa usina de Santa Cruz, né, ela foi, ela tem a capacidade, né, de fornecer cerca de 50 toneladas por hora e o que é tipo assim, o que é considerável visto que uma usina móvel, que é aquelas que são alocadas no local, no canteiro de obra, onde são feito, né, essa, essa recuperação, eles produzem cerca de 40 toneladas. Então essa usina fixa ela produz de 50 toneladas para cima, né, por hora. Então ela é muito importante. O custo ele compreende as fases de execução que abrangem a utilização de equipamentos, veículos, ferramentas, armazenamento, perda de material betuminoso nos tanques de estocagem, custos de agregados, mão de obra, encargo, transportes, impostos, eventuais, bem como a indenização da aquisição de materiais, inclusive ligante, e o lucro. Aqui temos um exemplo de uma planilha de orçamento para pavimentação urbana em diversas ruas com asfalto PMF, feita para a Secretaria de Obras Públicas de Erechim, no Rio Grande do Sul. Como podemos observar, o custo com os serviços preliminares gerais e a pavimentação asfáltica com PMF para 50 mil metros quadrados fica em R$ 740.500, ou seja, R$ 14,81 por metro quadrado. Já aqui temos um exemplo do projeto de especificações de reabilitação de pavimentos asfálticos urbanos em Goiás, de 2013. A intenção aqui era o recapeamento com PMF, como é possível ver na ilustração. O custo dos serviços para o recapeamento ficou em R$ 13,04. Boa tarde, turma. Meu nome é Scarlett. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do PMF
quando utilizados para pavimentação e preservação de estradas. Como vantagens, podemos citar: não há necessidade de aquecer os agregados nem o ligante asfáltico, né, como o próprio nome já diz, pré-misturado a frio. São ambientalmente amigáveis e energicamente mais eficientes. Ou seja, com esse tipo de mistura é possível alcançar uma economia de 50% na energia utilizada para a produção, em comparação com as misturas a quente, né? Então, esse material ele pode ser considerado uma alternativa verde de pavimentação. Podem ser produzidas utilizando o equipamento básico no local de pavimentação. E, além disso, também podem ser produzidos manualmente em baixo volume, algo que acaba representando uma vantagem para as agências encarregadas da manutenção das vias, por exemplo. Esse tipo de mistura apresenta uma grande vantagem quando os projetos situam-se em locais remotos ou de difícil acesso. Ou seja, já que você consegue preparar a mistura no local, né, isso é bem vantajoso em situações de difícil acesso. E, além disso, quando a gente pensa nas misturas a quente, elas poderiam, por exemplo, perder a temperatura, né, em uma situação de dificuldade para chegar ao local, por exemplo. Isso não acontece com PMF. Em casos emergenciais, podem ser colocadas sob condições climáticas adversas. São versáteis, graças à melhoria no desenvolvimento de emulsões asfálticas, sendo possível abranger mais aplicações e melhorar o desempenho geral das misturas a frio. Também são uma alternativa econômica, permitem alcançar grandes taxas de produção com um investimento mínimo. Elas são mais seguras para os operadores, já que eles não têm que operar equipamentos e materiais em alta temperatura, por exemplo. Podem ser produzidas e armazenadas durante algumas semanas sob as condições adequadas para sua posterior utilização, o que também é uma vantagem grande, né, comparado a outros tipos de mistura. E agora, falando um pouco sobre as desvantagens do uso do PMF, o lento desenvolvimento de resistência é a maior desvantagem que pode ser citada. Esse fenômeno é controlado pela perda de umidade da mistura. Então, a estabilidade última, assim como propriedades finais, não é alcançada até que toda a água da mistura tenha evaporado. Por isso, é tão importante lembrar que o PMF não deve ser aplicado em dias de chuva. E também, além disso, o PMF não é a melhor solução para grandes rodovias de tráfego intenso, por exemplo. Portanto, é possível concluir que a utilização da técnica de pré-misturados a frio está diretamente ligada à utilização de equipamentos simples, alta produtividade, trabalhabilidade à temperatura ambiente, elevada capacidade de suportar as grandes deflexões das camadas subjacentes, reduzida emanação de gases tóxicos e poluentes, além do baixo consumo de energia térmica e elétrica envolvido durante as operações de transporte, manuseio, estocagem e aplicação dos materiais. Portanto, quando bem executado, o PMF traz ótimos resultados.